Amanhã começam os playoffs da Superliga Feminina, as quartas de final. Vamos começar pela análise de SESI Bauru contra Dentil Praia Clube. Peguei os dois jogos do primeiro turno, do segundo turno. Vamos ver o que aconteceu nessas duas partidas, para a gente poder fazer uma comparação e pegar os pontos coincidentes, só para colocar alguma pimentinha aí nessa disputa. Vamos lá, primeiro turno, lá em Uberlândia, Dentil Praia Clube ganhou por 3-0. As parciais foram 25-17, 25-23, segundo set mais equilibrado. Terceiro set voltou novamente 25-17 para o time de Uberlândia. Esse jogo foi em 14 de novembro do ano passado. O Praia Clube saiu com Macris, Fingal, Caffrey, Michele, Gabi, Adenise e Natinha. O SESI Bauru, com Dani, Bruna, Acosta, Cassiele, Mairane, Diana e Leia. No terceiro set, a Isabela entrou no lugar da Bruna, que não estava bem. Olha só, vou passar para o segundo jogo do retorno, né? Lá em Bauru, o Dentil Praia Clube meteu outra vez 3-0. Primeiro set 25-21, segundo set mais equilibrado, como foi na disputa do primeiro turno, 29-27. E o terceiro set 25-22 para o Praia Clube. Esse jogo foi em 6 de fevereiro, não está muito longe dessa data do playoff. E as formações? O Bauru saiu quase que do mesmo jeito, sendo que no lugar da Bruna no terceiro set entrou a Nia Reed. E no Praia Clube, quem jogou no lugar da Gabi Martins foi a Milka. E nesse segundo jogo, a Koleva entrou no lugar da Fingal, que não estava bem. Olha só como começam as coincidências, além das formações, né, e das substituições que aconteceram aí nos times titulares. O primeiro jogo, o SESI Bauru joga com recepção A e B, recepção positiva, que dá para jogar com velocidade, em 79% das vezes. Mas ele pontua apenas em 42% das vezes. Vamos passar para o segundo jogo? O Bauru joga com a recepção positiva, chegando nas mãos da Dani Lins, em condições de atuar com velocidade, em 71% das vezes. Quase o mesmo percentual do primeiro jogo, um pouquinho mais baixo, e pontua em 40% das vezes. Olha como o rendimento de side-out do SESI Bauru é muito parecido nas duas partidas. O Praia Clube joga com a recepção nas mãos um pouco menos do que o SESI Bauru, como aconteceu também no primeiro jogo. Joga com o passe na mão da Macris em 64% das vezes. Só que ele pontua mais do que o SESI Bauru, ele pontua em 46% das vezes. Muita coincidência, né? Mesmos times, a oposta do SESI Bauru precisando sair para ver se melhora. A pontuação no side-out é totalmente favorável ao Dentil Praia Clube quando o passe chega na mão da levantadora. Vamos para o contra-ataque agora. Primeiro jogo, SESI Bauru defende 43 vezes e acreditem, pontua apenas 11 vezes. O Praia Clube, nesse primeiro jogo, defende 47 vezes, um pouco a mais do que o SESI Bauru, mas pontua mais, pontua 18 vezes. Passando para o jogo do retorno lá em Bauru. Bauru defende o mesmo tanto, as mesmas 43 bolas, e pontua menos ainda do que no primeiro jogo, apenas 9 vezes das 43 bolas defendidas. O Praia Clube defende, acreditem, 65 vezes. Muito mais do que as 43 do SESI Bauru. E pontua também muito mais, 22 vezes. Percebem como o jogo está começando? Os dois jogos começam a criar algumas coincidências, alguns números que se repetem. O bloqueio no primeiro jogo foi favorável ao Praia, mais uma diferença pequenininha, 7 contra 5. No segundo, essa diferença aumenta absurdamente, 17 bloqueios do Praia Clube contra apenas 8 do time de Bauru. Rendimentos individuais. Olhem só, no primeiro jogo, a Costa e a Maiane são as maiores pontuadoras em ataque do SESI Bauru. Um ataque que não foi bem, como a gente já viu. Essas duas, a Costa e Maiane, rodam 2/3 dos ataques do SESI Bauru.
Ou seja, as duas rodam 2 terços e todas as outras somadas rodam apenas 1 terço. No segundo jogo, não vou nem falar ainda do Praia Clube, vamos comparar o rendimento do SESI Bauru no segundo jogo, na segunda partida do turno, né, que classificou essas duas equipes. A Costa e a Diana, a outra central, outra vez, elas rodam 2 terços das bolas de ataque do time delas. Então, mais uma coincidência: a Costa continua sendo a melhor atacante, as centrais se alternam. No primeiro jogo é a Maiane que vai bem, no segundo é a Diana que vai bem. E olhem só, o rendimento de ataque do Dentil Praia Clube. No primeiro jogo, a Fingal, oposta, que nessa partida não saiu de quadra, ela roda 15 vezes, ela faz 15 pontos de ataque. Isso é mais do que a soma da Cassiele, da Bruna Moraes, da Diana e da Isabela, que entra no lugar da Bruna no segundo set. Somando todas, não dá o tanto que a Finga rodou. E no segundo, quem faz esse papel é a Caffrey. 15 vezes, 15 pontos no ataque, enquanto que a soma de Cassiele, Bruna Moraes, agora Maiane e Nia Reed não chegam aos 15 pontos da Caffrey. Rendimento de todas as atacantes do SESI Bauru, infinitamente mais baixo do que a principal pontuadora do time adversário. Diferença, um número representativo, né? A gente vê aí duas jogadoras atacando, colocando bola no chão do SESI Bauru, enquanto que as outras não rodam absolutamente o necessário para que o time consiga fazer uma partida equilibrada, pelo menos, contra o Dentil Praia Clube. Ou seja, nos 2 jogos, o time de Uberlândia venceu no ataque, principalmente no side-out, quando a bola chegava na mão das levantadoras. No segundo jogo, no bloqueio, quando o passe na mão chegava para Dani Lins trabalhar as bolas do SESI Bauru. E nos 2 jogos também, o contra-ataque funcionando muito mais a favor do Dentil Praia Clube do que do time paulista. Nesse meio tempo, em 24 de janeiro deste ano, Dentil Praia Clube e SESI Bauru se enfrentaram nas quartas de final da Copa Brasil. Mais uma vez, deu Dentil Praia Clube 3-0. Mais equilibrado, 25-23, 25-23, 27-25. Nesse jogo, as duas centrais do SESI Bauru jogaram mais ou menos no mesmo nível. As ponteiras foram razoavelmente melhor. Bruna Moraes, mais uma vez, foi substituída, mas não foi suficiente para fazer um side-out melhor com o passe na mão e nem aproveitar mais contra-ataques do que o time de Uberlândia. Muito parecidos esses 3 jogos em termos de análise de desempenho coletivo e individual. O SESI Bauru, para fazer um jogo equilibrado, para vencer o Dentil Praia Clube, precisa melhorar muito o side-out, principalmente quando a bola chega nas mãos do Dani Lins, precisa aproveitar muito mais o contra-ataque, precisa defender para proporcionar essa chance de contra-ataque, mas precisa fazer com que o contra-ataque funcione. Senão, o placar vai ser repetido. É lógico, quando a gente entra no playoff, tudo isso é estudado, tudo isso é pensado, mas a gente tem aí uma repetição muito flagrante da situação que fez com que o Praia Clube vencesse o SESI Bauru nas 2 oportunidades por 3-0. Vamos ver o que acontece nos playoffs? Tudo é possível, mas que o SESI Bauru vai precisar se reinventar em termos ofensivos, sem dúvida isso vai ser necessário para conseguir passar pelo time de Uberlândia nessa fase da Superliga.